Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, há muitos que estão preocupados, assustados com o decorrer desses últimos acontecimentos na Venezuela, na Bolívia. Na Venezuela, todos aqueles assassinatos de civis inocentes que protestaram contra a implantação do regime comunista do ditador Nicolás Maduro. E agora na Bolívia também, esta implantação do comunismo via reforma do Código Penal, de modo que se criminaliza a atividade evangelizadora, se liberaliza o aborto, a eutanásia, o porte e o consumo de drogas, e dificulta-se, enfim, toda a ação cristã, a ação missionária da igreja. E as pessoas assustadas com isto. Mas o que é muito entristecedor, indignante às vezes até, é o fato de que estas coisas não surgiram da agora. Estas coisas, elas foram planejadas de maneira meticulosa, foram postas, né, em execução sem a resistência de ninguém, praticamente de ninguém. Isto foi o plano concebido pelo Foro de São Paulo, que foi fundado por Lula e Fidel Castro em 1990. Em 1990, ou seja, há quase 30 anos, os revolucionários marxistas, comunistas, já tinham anunciado que iriam fazer isso. E simplesmente agora eles estão executando aquilo que eles planejaram durante estas décadas todas. E são coisas que foram denunciadas, foram faladas. Pessoas como Olavo de Carvalho, como Graça Salgueiro, como Heitor de Paulo, como o Padre Paulo Ricardo. Eu falei tantas vezes também. Enfim, pessoas que falaram. E outras vozes também se levantaram, mas não encontraram eco nos ouvidos, no coração de quase ninguém. E o que é mais assustador, né? O que é mais assustador é a situação da igreja em tudo isto. Nós vemos agora, por exemplo, vemos que a Conferência Episcopal Venezuelana, ela protestou, ela falou, né, contra as atitudes, contra a implantação ali do comunismo, na verdade nem do comunismo exatamente, mas das atitudes autoritárias de Nicolás Maduro, dos assassinatos que ele perpetrou através dos seus comparsas. E depois também, agora por último, a Conferência Episcopal Boliviana também protestando contra o cerceamento da liberdade para os cristãos, que está agora em andamento naquele país, na implantação do regime comunista. Agora, o que parece que ninguém se recorda é o seguinte: todas estas conferências episcopais, seja da Venezuela, seja da Bolívia, também de outros países da América Latina, eles, no começo, quando muitos desses governantes de esquerda, muitos desses governantes marxistas revolucionários, quando eles entraram no poder por via dos votos, ajudados pelo capital, ajudados pelo dinheiro do narcotráfico, ajudados pelo dinheiro de guerrilhas, né, como as Farc, o MIR, como outras nações, igual Cuba, né, que tinham todo o interesse de comunizar a América Latina. Quando esses governantes entraram, então essas conferências episcopais nada fizeram. Pelo contrário, grande parte deles, como foi o caso de Hugo Chávez na Venezuela, como foi o caso de Evo Morales na Bolívia, eles foram acolhidos pelas conferências episcopais, por muitos dos bispos, né? Eles foram saudados e foram apresentados como grandes homens que iriam promover a justiça social. Por que que isso aconteceu? Mesmo sabendo a ideologia da qual eles faziam parte, a ideologia que eles defendiam, revolucionária, marxista, socialista, por que estes bispos? Porque estes episcopados acolheram e mesmo apoiaram estes governantes no início dos seus mandatos. Por quê? Porque, na verdade, infelizmente, desde já muitas décadas, foi feito um trabalho dentro da igreja, né, que implantou a chamada teologia da libertação, essa desgraça em forma de doutrina que visou comunizar os cristãos via episcopado e depois clero. Então, isso aconteceu. Isso precedeu, não é, a implantação de governos ditatoriais, de governos marxistas. Por isso que no começo, então, no começo do governo destes que hoje se tornaram ditadores, eles foram saudados, foram apoiados e receberam a colaboração de muitas conferências episcopais e de muitos bispos.
né? Que agora estão amargando a perda de sua liberdade, que estão amargando, né, o fato de verem as suas ovelhas massacradas por estes tiranos, que estão amargando o fato de verem confiscado bens da igreja, de verem então cerceado os direitos mais básicos das pessoas, da pessoa humana. Agora, por que não fizeram, então, na época, a oposição a isso? Por que não conscientizaram o povo? Porque é evidente, a Igreja Católica é muito capilar, ela está presente em todas as cidades, em todos os bairros praticamente. Se àquela altura os bispos tivessem alertado, se os padres tivessem alertado o povo de que não se pode, repetindo a doutrina da Igreja, não tinha que inventar nada de novo, simplesmente explicar o que a Igreja sempre ensinou, que comunismo, socialismo, marxismo revolucionário são coisas anticristãs, eles são destrutivos. Bastaria mostrar os exemplos históricos que infelizmente não faltam, né? Desde a União Soviética, na Rússia, a China, Coreia do Norte, Vietnã, Cuba e todos os países onde esses regimes sanguinários foram implantados. Um rastro de destruição, de sangue, a opressão que eles então perpetraram com a sua própria população. Bastaria mostrar os fatos históricos e a doutrina da Igreja, que condena estas ideologias nefastas. Mas, infelizmente, este episcopado, boa parte dele já contaminado com esta mentalidade revolucionária, acabou por acolher e mesmo apoiar estes governantes e hoje amargam a marcha, né, do desenvolvimento, vamos dizer assim, da implantação desta ideologia. E agora nós corremos risco, toda a América Latina. Qual é o projeto deles? Qual foi o projeto concebido no Foro de São Paulo em 1990, quando foi fundado por Lula e Fidel Castro? O projeto é implantar na América Latina, toda a América Latina, então um regime socialista marxista, revolucionário. Esta é a meta. Então, de implantação do comunismo em toda a América Latina. Então, quando vocês veem isto implantado na Venezuela, implantado agora na Bolívia, né, é apenas a execução do plano que eles já tinham concebido e que foi falado muitas vezes, mas não se alertou-se, não se atentou para isto. Tá? Se subestimou o inimigo. Pior ainda, colaborou-se com ele, grande parte do episcopado e do clero. Sabe? E isso acontecerá também em outros países. A preparação para isso já começou em outros países, como a Argentina, como o Chile, como o Uruguai, como o Equador e outros países da América Latina. Já começou. Mas com o crescimento, desde alguns anos, o crescimento de vamos dizer, da direita a nível internacional, com o crescimento de uma mentalidade mais conservadora, a nível, por exemplo, nos Estados Unidos, com a vitória de Donald Trump, na Europa, com a vitória da direita em países como Polônia, como Áustria, enfim. Com esta reação da direita, do movimento conservador, melhor falando, né? Então, viu-se estes líderes, ideólogos da implantação do regime comunista na América Latina sentiram a necessidade de apressar a sua atuação. E por isso fizeram desta forma na Venezuela e agora também na Bolívia. Entende? E os pressupostos para isso já foi tudo implantado no Brasil com o governo do PT, do PSDB e depois do PT, que ambos são também comunistas, marxistas, revolucionários, socialistas, comunistas. E eles já aparelharam todos os órgãos estatais. De modo que, mesmo estando o governo do PMDB, que também é revolucionário, que também é de esquerda e não deve ser apoiado nem votado por cristãos, e mesmo estando este governo ali, não vai fazer diferente, porque foram aliados do PT durante dois governos inteiros. E agora continuam com esta agenda revolucionária, embora possam parecer um pouco menos agressivos. Irmãos, mas o que mais aqui nos interessa é a reação da igreja. Né? Por que a CNBB e outras conferências episcopais, porque elas não reagiram a tempo? Repito, porque infelizmente já havia sido feito um trabalho prévio de infiltração via teologia da libertação. O que é a teologia da libertação? É o marxismo aplicado ao evangelho, simplesmente isso. O marxismo revolucionário aplicado ao evangelho para substituir a doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e criar a ilusão de que nós temos que implantar um paraíso aqui. Não é o céu depois, na eternidade, é aqui que nós temos que implantar o paraíso. Né? E assim usam a metodologia e a mentalidade, a ideologia revolucionária, marxista, para poder
mover o povo pela luta de classes, e não exatamente pela busca da santidade e da salvação eterna. Por isso, irmãos, não houve resistência. Pior ainda, houve colaboração. Basta ver, haja visto aí, as campanhas da fraternidade, por exemplo, da CNBB, a temática de quase todas elas, né, sobretudo nas últimas décadas, como é toda ela eivada, toda ela impulsionada por esse tipo de mentalidade. Está na pauta da esquerda. Basta ver movimentos que são patrocinados pela CNBB, como a PJ, por exemplo. Né? O que é a PJ, Pastoral da Juventude? É uma espécie de ala jovem do PT dentro da igreja, que defende justamente estas ideias. A implantação da grande pátria, que não é outra coisa do que esse projeto do Foro de São Paulo, não é? A implantação do socialismo em toda a América Latina, que exalta figuras execráveis, como Fidel Castro, como Hugo Chávez, como Maduro, como Che Guevara, etc., né? Que defende a ideologia de gênero, que defende o feminismo marxista, toda esta agenda marxista, porque eles são formados dentro desta ideologia, que é anticatólica, que é anticristã. Então, haja visto também, por exemplo, movimentos como a Pastoral da Terra. O que é a Pastoral da Terra? É o MST dentro da igreja, só isso, não é outra coisa. Tem os mesmos ideais e os mesmos princípios. Né? Veja, o movimento indigenista dentro da igreja, a mesma coisa também. Então, muito para além de querer ajudar os índios numa causa social, querem então implantar as nações indígenas com a ideologia marxista revolucionária. Meus irmãos, e depois os assessores da CNBB, a grande parte deles, que são fortemente marxistas, né? e que influencia grandemente nas decisões que são tomadas. Enfim, e grande parte também do episcopado. Há muitos bispos vermelhos, né? E há muitos que não são vermelhos, que não são comunistas, que não são socialistas, mas, infelizmente são covardes, infelizmente não têm coragem de se opor a esta minoria, ou a estes que acabam governando e dando o tom da conversa. Basta lembrar, 2 anos atrás, por exemplo, quando a cúpula da CNBB foi visitar a Dilma Rousseff para solidarizar-se com ela, porque na contramão do povo brasileiro, né, dizendo que o impeachment era golpe, porque não tinha base jurídica e assim por diante, etc. Basta ver a convocação que a CNBB fez, por exemplo, para poder colher assinaturas em todas as paróquias, para poder implementar esta agenda política do PT, a reforma política que foi gestada pelo PT. Basta ver também, por exemplo, a convocação para a greve geral no ano passado, no dia 28 de abril, quando então a CNBB convoca o povo para esta greve convocada pelos sindicatos e pelo PT. E assim por diante. Um alinhamento é muito estreito. E agora, quando a gente vê toda esta agressão aos valores cristãos, esta agressão aos direitos individuais em países como Venezuela e agora na Bolívia, então você não vê uma nota mais vigorosa, você não vê uma reação. E por que não vê? Porque justamente muitos que ali estão partilham desta mesma ideologia. Meus amados irmãos, é hora de os católicos, os cristãos, se levantarem, sabe? E com todo respeito às vossas excelências, né, e às vossas reverendíssimas, dizer que sejam coerentes. E os padres que acreditam em Deus, os bispos que acreditam em Deus, que acreditam no ensinamento da igreja, então que tenham a coragem de conduzir as suas ovelhas e de romper o silêncio e falar o que está acontecendo. Dizer o que está acontecendo. De mostrar simplesmente, só precisa mostrar a doutrina da igreja, como ela é, que se opõe ferrenhamente ao socialismo, ao comunismo, e mostrar os fatos, né, da história, dizendo o que aconteceu, onde esses regimes foram implantados. É isso que se tem que fazer. Simplesmente mostrar a verdade e levar as pessoas à consciência de que elas não podem apoiar, jamais votar em partidos de índole revolucionária, de índole socialista, marxista, comunista. Não pode. É preciso que o povo também hoje, os leigos, né, que estão vivendo nesta era digital, das redes sociais, que se levantem também, e que façam a sua parte, como cidadãos, não votando nesses partidos de índole comunista e também não apoiando nenhum tipo de candidato que partilhe esses movimentos, partilhe dessa mentalidade, ainda que o seu partido não tenha. Então, é isso que nós podemos fazer. E nos lembrar que o tempo, lembrando aqui da responsabilidade dos cristãos, especialmente das lideranças, né? O tempo em que eles deveriam ter resistido e alertado o povo, eles não fizeram. E agora estão amargando as consequências. E isso acontecerá também no Brasil. Embora já está em marcha a implantação do comunismo, nós já estamos bastante socializados no sentido da ideologia, mas o comunismo como tal ainda não foi implantado. Se o PT ou a esquerda, seja ela qual for, voltar ao poder, irão implantar, por quê? Porque eles não vão querer perder a oportunidade de chegar ao poder e não implantar este projeto do Foro de São Paulo. É preciso, portanto, que se reaja agora.
Mesmo reagindo agora com todo vigor, será difícil barrar esta loucura, mas é possível. É possível sim. Se o povo toma consciência do que significa o comunismo e da implantação, o que significa a implantação desse regime homicida, esse regime genocida, melhor falando, em uma nação, olhando para aquilo que está acontecendo na Venezuela, olhando para aquilo que já aconteceu nas outras nações onde foi implantado, então se toma consciência, então tem um material para poder rejeitar isso. Então os padres não tenham medo, os bispos que têm fé não tenham medo, falem, e o povo cobre os seus pastores que se manifestem conforme a doutrina da igreja, conforme, né, a verdade histórica. E desta forma ajudem a preservar o mal, que o mal se consolide no nosso país e ainda possa ajudar os nossos irmãos dessas nações que estão sofrendo, estimulá-los a lutar por sua liberdade. Louvado seja nosso